mas canta-te, Senhor, grandes és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, porque ninguém é igual a ti, ninguém é igual a ti, meu Pai. Louvado seja o Senhor, ninguém é igual a ti, grandioso és tu, Senhor. Obrigado pela graça, obrigado pela misericórdia, obrigado, Pai, por ter entregado a sua vida por causa de nós. Obrigado, Senhor, louvado seja o seu nome. Obrigado, Pai. A imensa criação, então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu espero que esteja tudo bem consigo, também estou bem pela graça do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão, para um momento na qual nós aumentamos o nosso conhecimento bíblico. Nós estamos a falar sobre a salvação do ser humano e a redenção na morte do Senhor Jesus Cristo. É um ensinamento que nós começamos hoje. E hoje estamos no nosso vídeo número 2 para nós darmos a sequência a este tema. E dali, meu querido irmão, eu lhe convido para nós agradecermos ao Pai e deixar esse momento nas mãos do Senhor. E peço também que ajudes a partilhar para os seus amigos, para os grupos Facebook, para os grupos WhatsApp, no sentido, meu querido irmão, nós propagarmos, ou seja, espalharmos a mensagem do Senhor. Dali eu lhe convido para nós agradecermos ao Pai e deixar este momento nas suas mãos. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, nós te dizemos obrigado mais uma vez pela graça, pela misericórdia, Pai. Obrigado por tudo quanto tens feito no meio de nós, Senhor. Foi por causa de você que nós estamos a viver, Senhor Jesus. Fora de ti, Senhor, nós não temos vida. Razão pela qual, Senhor, este momento, meu Pai, Senhor, nós queremos ouvir a sua palavra, falar da sua parte. Tu disseste, meu Pai, lá em João capítulo 6, 27, não trabalha somente pela comida que pereça, mas trabalha pela comida que dá a vida eterna, Senhor Jesus. É a sua palavra, meu Pai. Ou a fé vem daquilo que nós ouvimos, ou que nós ouvimos, Senhor, vem da sua palavra, vem da palavra de Cristo, Senhor. E por isso, neste momento, meu Pai, eu peço, Senhor Jesus, que coloque palavras certas, expressões certas na minha boca, para que as pessoas também, Senhor, que vão acompanhar esta live, agora ou depois, Senhor, que possam beneficiar alguma coisa, Senhor. Não quero falar de mim, não vou falar do meu tio, mas eu quero falar, Senhor, da obra, Senhor Jesus, que foi feita na cruz, Senhor Jesus. Procurar, Senhor Jesus, demonstrar o que você é, Senhor Jesus, o porquê da sua morte. O Paulo dizendo, Jesus não me enviou para batizar, mas para anunciar a cruz, sem usar a sabedoria humana, para não desvaziar o poder da cruz. Senhor, neste momento, meu Pai, eu quero falar da cruz, Yehova.
Yehoshua HaMashiach. Eu não quero desvaziar o poder da cruz, Senhor, mas eu peço, meu Pai, que honra a sua palavra, que honra a sua palavra, Senhor, que honra a sua palavra, Senhor Jesus, para que esta mensagem, Senhor, possa, meu Pai, Senhor Jesus, libertar, tirar, meu Pai, as pessoas que estão na escuridão, as pessoas que estão na ignorância, Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Pai, manifesta-te, Senhor, pela honra e poder do seu nome. Senhor, eu quero falar do seu objetivo principal, quero falar do seu objetivo principal, quero falar, Senhor, da redenção do ser humano, da salvação que nós temos em Ti, Senhor Jesus. Oh Pai, eu sei que o Espírito nada serve, mas a carne nada serve, mas o Espírito é que vivifica. As suas palavras são Espírito e vida. Senhor, eu peço que desta mensagem, Senhor, que nós possamos encontrar a vida. Senhor, eu peço, Senhor Jesus, que nesta mensagem, Yehoshua HaMashiach, que nós possamos encontrar a vida pela honra e poder do seu nome. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazareno, dissemos amém. Pois amém, meu querido irmão, amém, minha querida irmã. Hoje nós estamos a falar o porquê da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Por que Jesus Cristo morreu na cruz? Ou seja, nós estamos a falar, meu querido irmão, da doutrina que se fala da salvação e da redenção do ser humano em Jesus Cristo. É muitíssimo importante, sendo cristão, meu querido irmão, minha querida irmã, nós tenhamos a compreensão da nossa salvação em Jesus Cristo. Por quê, meu irmão? Dizendo simplesmente que eu sou cristão, mas não compreender o porquê da morte de Cristo na cruz, meu irmão, minha irmã, a nossa fé será uma fé metade. Ou a nossa fé não será uma fé sólida. Porque o Paulo dizendo, como nós lemos ontem, em 1 Coríntios capítulo 1, começando a partir do seu versículo 17, o Paulo dizendo que Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar a cruz. Para anunciar a cruz, porque a cruz, meu irmão, minha irmã, é o poder da salvação para todos aqueles que creem. E diz também em Romanos capítulo 1, do seu versículo 16 a 17, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder, ok? É o poder de Deus para salvar aquele que crê. E Paulo dizendo também em 1 Coríntios capítulo 2, do seu versículo 1 a 2, o Paulo dizendo, quando eu vier até vocês, não vou anunciar outra coisa a não ser a morte de Jesus. Ou não, eles pregavam Cristo crucificado. E a razão pela qual, meu querido irmão, minha querida irmã, as minhas mensagens estão sempre baseadas, meu irmão, na obra que foi feita na cruz. Mas eu comecei a nos dizer ontem em que nós não podemos entender a vinda de Jesus Cristo se nós, meu querido irmão, minha querida irmã, nós tivermos a compreensão da doutrina do pecado. Nós não podemos entender o porquê da vinda de Jesus Cristo, o porquê da morte de Jesus Cristo na cruz. Porque, meu querido irmão, para sua informação, Jesus não foi a primeira pessoa que morreu na cruz. Antes que Jesus viesse e morreu na cruz, já existia a noção da crucificação. Já havia pessoas que estavam sendo crucificadas. E depois de Jesus, creio também que houve pessoas que foram crucificadas. Porque Jesus não foi a primeira pessoa. A razão pela qual na cruz Jesus não esteve sozinho. Havia mais duas pessoas ali. É porque já existia aquela noção. Ou sendo cristão que nós somos, nós temos que compreender, nós temos que ter a compreensão do que, meu querido irmão, o que apresenta a morte de Jesus Cristo na cruz. Razão pela qual eu disse, nós não podemos entender o que significa a morte de Jesus Cristo na cruz ou a doutrina da salvação ou da redenção do ser humano se antes, meu querido irmão, falarmos da armatologia. A armatologia é uma doutrina que fala da origem do pecado. Por quê? Lá em Mateus capítulo 1, do seu versículo 21, quando o anjo veio falar ao José que a sua mulher está concebida, mas ele terá um filho,
Ele dará um filho, dará luz a um filho. E este filho você vão lhe chamar de Jesus. Ele salvará o seu povo do seu pecado. Quando o anjo, lá em Mateus capítulo 1 do seu versículo 21, veio falar, meu querido irmão, minha querida irmã, ao José, disse-lhe que Jesus Cristo viria para salvar. Ele vai salvar o seu povo do pecado. Ali, meu querido irmão, nós já temos a missão de Cristo, nós já temos o objetivo, ou seja, o objetivo ou a missão de Jesus Cristo. Ele salvará. Eu vou ler esse texto. Mateus capítulo 21, Mateus capítulo 1 do seu versículo 21. Pega já o seu caderno, a sua caneta, porque nós aqui temos hábito de ensinar. Sempre foi o meu objetivo em que os cristãos compreenda a palavra de Deus. Estamos a viver um tempo complicado, meu querido irmão. Estamos a viver um tempo complicado, onde a palavra de Deus está raro, onde a mensagem, o evangelho está raro, o verdadeiro evangelho está raro. Nós temos muitos pregadores, mas a mensagem de Deus está raro. Por quê? O evangelho de Deus hoje foi convertido, foi transformado na vitória, foi transformado na profecia, foi transformado na luta, foi transformado em adquirir bênção, foi transformado em adquirir milagre, foi transformado em vender água, foi transformado em vender água, foi transformado, meu querido irmão, minha querida irmã, nas coisas mínimas. A mensagem está raro, meu querido irmão, minha querida irmã. E nós temos que ser como crianças recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que possamos nós crescer. Razão pela qual Paulo, dizendo lá em Hebreus capítulo 5, criou a partir do versículo 12, 13, disse: vocês que deveriam ser mestres há muito tempo, mas continuam bebendo leite até agora. Vocês que deveriam ser mestres há muito tempo, mas continuam bebendo leite até agora. Não, meu querido irmão. Jesus disse: vão no mundo inteiro pregar o evangelho, ensinando-los a guardar, fazer com que todos sejam meus seguidores, ensinando-los a guardar tudo quanto tenho vos dito. Um filho de Deus, um nascido de novo, tem que ser uma pessoa, ou seja, é uma pessoa que ama a mensagem, que ama os ensinamentos, que procura, meu querido irmão, crescer na mensagem de Deus ou nos ensinamentos bíblicos. Vou ler com vocês, peço que partilhem mesmo, meu querido irmão, ajudem a partilhar Mateus capítulo 1 do seu versículo 21. A palavra diz-nos o seguinte: ele terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. O anjo veio dizer a Maria, o José, que a sua mulher está concebida, está grávida, ok? Ele terá um filho, e este filho salvará o seu povo dos seus pecados. Dizer, este é o objetivo principal de Jesus, que Jesus Cristo viria para salvar o seu povo do pecado. A razão pela qual eu acabei de dizer, nós não podemos, é impossível entender a missão de Cristo, é impossível entender o objetivo na qual Jesus Cristo morreu na cruz, sem antes ter o conhecimento, meu querido irmão, da doutrina da origem do pecado. É isso agora que eu quero começar a falar com vocês agora. A origem do pecado. A doutrina que fala da origem do pecado chama-se armatologia. A armatologia é uma doutrina que se fala da origem do pecado. Bom, quem é a primeira pessoa que pecou? O primeiro ser que pecou. Qual foi o primeiro ser que pecou? Porque, meu querido irmão, tudo que existe nessa terra tem um princípio. Tudo que está por debaixo do sol tem um princípio. Nada que possa existir sem um princípio. Se existe o homem é porque houve alguém que criou o homem. Se existe, meu querido irmão, minha querida irmã, água é porque houve alguém que criou água.
Se nós conseguimos tirar água nas nossas torneiras, é porque alguém fez a canalização para que nós tenhamos, meu querido irmão, minha querida irmã, a água nas nossas torneiras. Então, se existe o pecado, é porque tem alguém que deu origem ao pecado. A primeira pessoa que pecou é quem? A primeira pessoa que pecou, de onde o pecado começou, é quem? A primeira pessoa, ou seja, o primeiro ser que pecou é o diabo. O primeiro quem pecou é o diabo, razão pela qual em Mateus, razão pela qual em João capítulo 8, no seu versículo 44, Jesus Cristo veio nos afirmar, nos dizendo que a primeira pessoa que pecou é o diabo. Vamos lá, João capítulo 8, do seu versículo 44. Meu querido irmão, minha querida irmã, tens que amar a palavra de Deus. Ama o conhecimento. Não é somente jejum. Jejum não salvará ninguém. Fazer muitas orações não salvará ninguém. Mas se você não conhece a palavra de Deus, você vai adorar um outro Jesus. Paulo dizendo, vocês receberam um outro evangelho. E como receberam um outro evangelho, vocês também receberam outro Jesus e receberam outro Espírito. O diabo, para vir até você, não vai vir com a oração, não vai vir com o jejum. Ele vai te trazer mesmo a Bíblia. Ele vai te trazer a Bíblia. Estamos num momento em que o trigo e o joio, meu querido irmão, estamos misturados. Se você não tem conhecimento das Escrituras Sagradas, você não vai conseguir descobrir que esse é o joio, este é o trigo. Você não vai conseguir fazer a diferença. Por quê? Por falta de conhecimento, o meu povo está perdendo. Razão pela qual continuo sempre, digo sempre, para que as pessoas, meu querido irmão, minha querida irmã, procurem, meditem a palavra, acompanhem os ensinamentos, procura crescer mais. Então Jesus vem nos dizer aqui, João capítulo 8, do seu versículo 44, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que o seu costume, pois ele é mentiroso e pai de todas as mentiras. Jesus dizendo que vocês são filhos do vosso pai, o diabo, porque ele, desde a criação, desde o começo de todas as coisas, ele é mentiroso. Ele é o mentiroso, razão pela qual eu acabei de dizer, a primeira pessoa, o primeiro ser que pecou diante de Deus é o Satanás, não é ainda você, não é primeiro Adão. O primeiro ser que pecou diante, meu querido irmão, minha querida irmã, da presença de Deus é o Satanás. Nunca você vai entender a morte de Jesus Cristo sem entender a doutrina da origem do pecado. Às vezes, meu querido irmão, eu admiro, nos apresentam um evangelho pouco, só dizer, Jesus morreu na cruz, Jesus veio para te salvar, Jesus fez isso. Sim, é muito bom dizer isso, mas você entende o conteúdo da morte de Jesus Cristo na cruz? Você entende o conteúdo da morte de Jesus Cristo na cruz? Razão pela qual temos cristãos, meu irmão, até hoje, costuma dobrar o seu joelho diante dos pastores. Razão pela qual temos cristãos hoje, acham que eles são menor, que os pastores são mais importantes do que eles. Razão pela qual temos cristãos hoje que vão comprando coisas ungidas. Razão pela qual temos cristãos hoje, meu querido irmão, que estão sendo dominados. Razão pela qual temos cristãos, sai daquela igreja, vai daquela igreja, pensando que na igreja ele vai encontrar, pensando que existe uma igreja aqui neste mundo que vai dar a salvação. Pensando que, meu querido irmão, existe uma igreja aqui no mundo que liberta a pessoa, sai daquela igreja, vai daquela igreja, porque as pessoas não têm conhecimento das Escrituras Sagradas. É triste dizer isso, mas, meu querido irmão, o cristianismo de hoje, o cristianismo moderno, as pessoas não têm conhecimento das Escrituras Sagradas. Gostamos mais de exortações,
gostamos mais de exortações, gostamos mais daquelas pregações que dizem que Deus está a vir, Deus já quer mudar a sua vida, Deus está a te chamar, Deus está fazendo isso, Deus, a sua vida não será mais assim, a sua mulher não será... É isso que nós queremos. Não é isso, meu querido irmão. Não é isso. O primeiro ser que pecou diante do Senhor é o Satanás. O Satanás é quem pecou diante do Senhor. Mas qual foi, meu querido irmão, minha querida irmã, o teu pecado do Satanás? Qual foi o pecado do Satanás? Qual foi o pecado do Satanás, que é o primeiro ser? Eu peço que partilhe mesmo, meu irmão, que vocês tenham oportunidade de acompanhar as minhas lives. Por favor, partilhe mesmo. Qual foi o pecado que o diabo cometeu? Se você pegar comigo, Isaías capítulo 14, do seu versículo 11 a 14, nós ali, meu querido irmão, vamos ver qual foi o pecado do diabo, ok? Tem passagens na Bíblia que nos explica, que nos mostra o que o diabo fez para que ele, meu querido irmão, seja expulso da presença de Deus. Não é aquilo que nós temos ouvido. Não quis que todos os anjos lhe adorem. Não, meu querido, não é isso. Nós temos que ler as Escrituras Sagradas. Vamos ler Isaías capítulo 14, do seu versículo 11 a 14. Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, do seu versículo 11 a 14. Vamos lá ver. Onde foi para sua Isaías capítulo 14, do seu versículo 11 a 14, ok? Vamos lá. Aonde foi para a sua vaidade? Onde está agora a música das suas harpas? Elas estão aqui no mundo dos mortos, onde você vai deitar em cima de vermes e vai se cobrir com bichos. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu, você que dominava as nações, foi derrubado no chão, ok? Foi derrubado no chão. Antigamente, você pensava assim: subirei até no céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus, reinarei lá longo, no norte, e no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus Altíssimo. Quer dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, o pecado do diabo foi porque o diabo quis ser como Deus. Ok? Quis ser como Deus. Quis ser como Deus. Quis receber o louvor que somente Deus recebe. E também, meu irmão, minha irmã, você pode ler em casa Ezequiel capítulo 26, do seu versículo 1 a 21. Também ali nos revela, meu querido irmão, o pecado do diabo. O que o diabo fez para que, meu irmão, ele seja afastado da presença do Senhor. Aqui agora eu vou ler com vocês Apocalipse capítulo 12, do seu versículo 7 a 18. Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, do seu versículo 7 a 18. A palavra diz o seguinte: Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o ladrão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. Aqui explica o que aconteceu no céu, para que, meu querido irmão, minha querida irmã, o diabo fosse expulso. Do céu, ok? E o enorme dragão foi lançado fora do céu, e ele é aquela velha cobra.
o enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra. Qual é essa velha cobra? É aquela cobra, porque a cobra representa o diabo, ok? No jardim do Éden, a serpente vem para enganar a Eva. A serpente vem para enganar a Eva. É essa serpente que é o diabo, que veio para enganar a Eva, ok? Então, essa é a velha cobra que foi expulso, que foi rejeitado, que foi tirado, meu querido irmão, minha querida irmã. Chamada diabo, está aqui escrito, ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ela é a velha cobra, que leva, a velha cobra, Satanás, o diabo, que leva todas as pessoas do mundo a pecar, como levou, primeiro, a Eva a pecar e depois Adão a pecar. Ele é a velha cobra que leva todas as pessoas, meu querido irmão, minha querida irmã, a pecar. É o diabo. Vamos lá. Ele foi jogado sobre a terra. E os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então, ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois acusador dos seus irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogada fora do céu. Os nossos irmãos derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Portanto, o seu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Chegará um momento que eu vou falar dessas grandes revelações que está escondido nessa passagem de Apocalipse capítulo 12. Okay? Do Apocalipse capítulo 12. Bom, dali, meu querido irmão, minha querida irmã, como eu estou dizendo, a primeira pessoa que pecou, a primeira pessoa, meu querido irmão, que desobedeceu a Deus foi o diabo. O primeiro ser que deu origem ao pecado é o diabo. A primeira pessoa não foi você, não foi Adão, é o diabo primeiro. A origem do pecado veio de lá. O primeiro ser a pecar é o diabo. Agora, quem foi o segundo ser a pecar? O segundo ser a pecar, meu querido irmão, minha querida irmã, é Adão. A palavra nos diz, em Gênesis capítulo 1, do seu versículo 27 a 31, Deus cria o ser humano. Ao criar o ser humano no sexto dia, Deus pega o ser humano, coloca o ser humano no jardim do Éden. Ao colocar o ser humano no jardim do Éden, Deus vem, em Gênesis capítulo 2, do seu versículo 7 a 17, o Senhor coloca o ser humano no jardim de Éden, no sentido do ser humano cultivar, dominar, cuidar o jardim. Mas o Senhor havia dado uma instrução ao ser humano. Qual é a instrução que o Senhor havia dado ao ser humano? Poderás comer tudo que está no jardim. Podes pegar tudo que está no jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que você vai pegar este árvore, você morrerá certamente. Mas o que aconteceu ao ser humano, meu querido irmão, minha querida irmã? Em Gênesis, capítulo 3, do seu versículo 1
mesmo até 21, até 24, o homem ou a mulher foi seduzida pela serpente. A mulher foi seduzida pela serpente. E quando a mulher foi seduzida pela serpente, essa sedução, meu querido irmão, atingiu até ao homem. De atingir ao homem, meu querido irmão, Deus vem na sua misericórdia, na sua bondade, no seu amor, vem procurar o homem. Veio procurar o homem. Não foi o homem que foi a Deus, mas Deus é que veio procurar o homem. Porque, meu querido irmão, minha querida irmã, uma coisa que nós devemos saber, em tudo que Deus criou, não há criatura que Deus mais gosta que se não for o ser humano. Então, quando o ser humano cai na transgressão, quando o diabo cai, meu querido irmão, desobedece às ordens de Deus, quis ficar no lugar de Deus, a razão pela qual eu falei, o primeiro ser que pecou não foi o Adão, não foi você, é o diabo. Mas quando o diabo peca, o diabo foi expulso, foi jogado para a terra. Deus não foi à procura do diabo. Deus não foi à procura do primeiro ser que pecou, mas veio à procura do Adão que pecou. Por quê? Meu querido irmão, minha querida irmã, você é mais importante para Deus que o Satanás. Você é mais importante para Deus que os demônios. Você é mais importante para Deus do que o dinheiro que você dá. Você é mais importante para Deus do que a igreja que você construiu. Você é mais importante para Deus do que tudo que nós podemos fazer. Podemos comprar as mobílias, podemos pôr as mobílias, meu querido irmão, mas o ser humano é mais importante. A razão pela qual Jesus não veio procurar as mobílias partidas. Jesus não veio procurar as igrejas inacabadas. Jesus não veio procurar as igrejas que foram bem construídas. Jesus não veio procurar, meu querido irmão, as igrejas, meu querido irmão, que têm boas mobílias. Jesus não veio procurar as igrejas que têm nome, mas Jesus veio procurar quem esteve perdido. Okay? Lucas capítulo 5, do seu versículo 32. O Filho do Homem veio procurar quem está perdido. Por quê, meu querido irmão? Em tudo que Deus criou, não há criatura que Deus mais gosta, se não for o ser humano. Que Deus mais ama, se não for o ser humano. Então, lá em Gênesis capítulo 3, que, meu querido irmão, Adão é o primeiro ser a pecar. Adão é o primeiro ser a pecar. Mas quando Adão peca, nós vimos ali o amor do Senhor. O amor do Senhor, o Senhor vem procurar Adão. Razão pela qual Deus fica triste quando nós não compreendemos a sua palavra. Deus fica triste quando nós saímos da sua presença. Estar na presença de Deus não é fazer jejum de 40 dias. Estar na presença de Deus não é fazer jejum de 21 dias, é mentira. Estar na presença de Deus é obedecer a sua palavra. Jejum não aproxima alguém da presença de Deus, é grande mentira. Jejum nos ajuda a aumentar a fé, mas não é aproximar a presença de Deus. Não é viver na presença de Deus. Viver na presença de Deus é obedecer a sua palavra. Porque o Adão, antes da sua queda, Adão esteve na presença de Deus. Antes da sua queda, Adão esteve na presença de Deus. Será que Adão jejuava? Eu nunca li isso na Bíblia. Adão jejuava? Nunca li na Bíblia. Mas Adão esteve na presença de Deus, na obediência da palavra. Mas depois, meu querido irmão, ele veio, cai da transgressão. Mas ao cair da transgressão, Deus vem, procura o Adão. Vem, procura o homem. Adão, Adão, onde estás? Adão, onde estás? Mas quando, meu querido irmão, Adão veio pecar, meu irmão, acompanha este, meu querido irmão, minha querida irmã, esse ensinamento vai lhe ajudar bastante. Vai aumentar a sua fé, a sua forma de orar vai mudar, a sua forma de ver Deus vai mudar, a sua fé em Jesus Cristo vai mudar. Com esta mensagem, você vai compreender na verdade, quem é Cristo? Quem é Cristo? O porquê que ele morreu na cruz por você. Gênesis capítulo 3. Vou começar com vocês. Bom, vamos ler. É o ensinamento, né? Vamos ler.
Gênesis capítulo 3, vamos começar do versículo 1. A cobra era o animal, mas, bom, podes ler, vamos lá, pode ler em casa, né? E a partir do versículo 1, eu aqui vou começar do versículo 6, porque eu quero dizer aqui alguma coisa muitíssimo importante. A palavra diz o seguinte: a mulher viu que a árvore era bonita, que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido, ok? E ele também comeu. Neste momento, os olhos dos dois abriram, ok? E eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas, ok? Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus. Um dia eu falarei o período da tarde, o mistério do período da tarde. Oh, meu Deus! Ouviram soar a voz do Senhor Deus, que estava passando pelo jardim. Então se descobriram, se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Vamos lá. O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou à mulher. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você está nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou, eu comi. Ok? Então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada entre todos os animais. Só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Vou explicar isso. Só você que terá essa maldição. E você vai andar arrastando e comendo o pó da terra. Comer o pó da terra significa dominar o homem. Vamos lá, vou explicar isso ao longo do tempo. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas. Eu farei com que você e a mulher seja inimiga, e a descendência dela esmagará a sua cabeça, e você pisará o calcanhar da descendência dele. Para a mulher, Deus disse: eu vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e muita dor você dará à luz, tudo isso. E para Adão, o Senhor disse que por causa daquilo que você fez, a terra está amaldiçoada. Mas aqui, meu querido irmão, no versículo 14, Deus disse ao Satanás, ao serpente, em que você vai andar derrastando, né, pelo chão e vai comer o pó da terra. Comer o pó da terra. O homem veio de quê? O homem veio de quê? O homem veio do pó. O homem veio do pó. Razão pela qual, meu querido irmão, desde a queda do Adão até a vinda de Cristo,
o diabo ficou dominando no ser humano. Desde a queda do Adão até a vinda do Jesus Cristo, o diabo ficou dominando nos seres humanos, porque o Deus havia lhe dado o poder. Você vai comer o pó da terra, você vai dominar, você vai comer o pó da terra, até que vier na descendência desta mulher que você enganou, vai pisar a sua cabeça. Razão pela qual, pela primeira vez, que você encontrará em toda a Bíblia, a palavra vos dê autoridade de andar sobre serpentes, e então cobrar, andar, eu vos dei o poder de andar sobre os serpentes e escorpiões, né? E nada vos fará mal, né? Lá em Lucas capítulo 10, no seu versículo 19. A primeira vez nós temos, meu querido irmão, nós encontramos a palavra, a expressão, que nós temos o poder de andar sobre os escorpiões, de andar sobre... Eu vou ler essa passagem para não dizer coisas que não é assim, mas é mesmo isso. Em Lucas capítulo 10, do seu versículo 19. Isso. Escutem, eu dei a vocês o poder para pisar cobras, escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Abraão não chegou de dizer isso. Moisés não chegou de dizer isso. Josué não chegou de dizer isso. Todos esses profetas que vieram não chegaram de dizer isso. A única pessoa que deu o poder, que falou, que saiu esta palavra, é Jesus Cristo. Porque, meu querido irmão, é o cumprimento da promessa daquele que vem para pisar, meu querido irmão, minha querida irmã, a cabeça da serpente. Razão pela qual, se você ler com todo cuidado Mateus capítulo 4, do seu versículo 1 até 11, você verá que Jesus Cristo, depois do jejum, foi levado pelo Espírito Santo no deserto. O diabo vem tentando Jesus Cristo, mas a tentar o Jesus, o que o diabo dizia? Se tu és filho de Deus, joelha-te, aprosta-te diante de mim, eu te darei todo esse reino. Eu te darei todo esse reino, porque este reino me foi dado. Razão pela qual, meu querido irmão, minha querida irmã, o diabo continuou a dominar os seres humanos a partir do momento em que a partir do momento em que o primeiro homem, meu irmão, minha irmã, saiu da presença de Deus. A partir do momento que o primeiro homem sai da presença do Senhor, é o momento que o diabo agora ficou dominando os seres humanos. Razão pela qual Jesus Cristo, como ele que veio para, meu irmão, minha irmã, cumprindo a promessa que foi dada, ele nos dá o poder agora de andar sobre os escorpiões. Razão pela qual, meu querido irmão, minha querida irmã, se você não entender essa mensagem, continuará a acreditar que a sua vida ainda está na macumba. Se você não entender esta mensagem, continuarás a acreditar ou continuarás a crer nas pregações dos laços das famílias. Se você não entendeu esta mensagem, você continuará a crer nas pregações da libertação. Se você não entendeu essa mensagem, continuarás a crer nas vigílias de libertações, nas vigílias de cura e milagre. Eu não creio nessas vigílias, não creio nessas pregações, porque eu sei o que Jesus Cristo é por mim. Eu sei o que Jesus Cristo é por mim. Eu sei porque que Jesus morou na cruz por mim. Os meus olhos estão na cruz. Os meus olhos estão fixos na cruz. Os meus olhos estão fixos na cruz. Existe uma lei, meu querido irmão, minha querida irmã, no livro de Números, capítulo 21. Quando, meu irmão, Deus havia surgido serpente que mordiam os filhos de Israel. Mas esses serpentes que mordiam filhos de Israel, quando alguém fosse mordido pelo serpente, esta pessoa morria, encontrava
ou ficava morto. E o povo foram dizer a Moisés: Moisés, olha o problema que nós temos. A serpente que vem nos mordendo. Quando uma das serpentes vem morder alguém, essa pessoa tem que ficar morto no deserto. Gosto disso. Mas o que é que o povo disseram? Moisés, pede a Deus. Pede a Deus, Moisés, para que Deus... Pede a Deus para que Deus afaste essa serpente. Para que Deus afaste essa serpente. Sabe o que Moisés fez? Moisés foi também para Deus. Moisés foi para Deus dizendo: oh Deus, olha o seu povo. A serpente que está mordendo o seu povo. Senhor, o que é que eu vou fazer? Disse: faça uma cobra de bronze. Faça uma serpente de bronze. Quando alguém for mordido pelo serpente, basta olhar pelaquela cobra de bronze. Faça Moisés uma cobra de bronze. Basta alguém for mordido pelaquela serpente e levantar os seus olhos, levantar seus olhos na cobra de bronze, a pessoa ficará curada. Vai ficar curado, meu querido irmão. Mas quando Jesus Cristo vê em João capítulo 3, no seu versículo 14, disse a Nicodemo: do mesmo jeito que Moisés levantou o serpente no deserto, é do mesmo jeito que o Filho do Homem precisa ser levantado. Razão pela qual, meu querido irmão, eu não creio nessas pregações de cura, não creio nessas pregações de quebrar laços da família, não creio nessas pregações de dar para que Deus possa te abençoar, para que Jesus Cristo viesse a morrer na cruz, você lhe deu alguma coisa. Não creio nessas pregações de dar para Deus abençoar, não creio nessas pregações, meu querido irmão, de como prosperar. Não, meu irmão, os meus olhos estão fixos na cruz. A não quebrar os laços da família, a não como tirar a sua vida na macumba, a não como ser libertada, meu querido irmão. Antes de Cristo, eu esteve na macumba. Antes de Cristo, eu estive nos laços da família. Antes de Cristo, o diabo dominava sobre mim. E agora que Jesus Cristo veio na cruz, ele continua dominando sobre mim? Não, meu irmão. Não, meu querido irmão. É por falta de conhecimento das Escrituras Sagradas e que nós, meu irmão, cremos hoje em tudo que nos fala. Levanta a serpente de bronze. Quando alguém for mordido, olhar pelaquela serpente, ele ficará curado. Meu irmão, minha irmã, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, que eu chamo Yehoshua HaMashiach, o único e o verdadeiro Criador do céu e da terra. Quando você compreende o que Ele é, meu querido irmão, minha querida irmã, a sua fé vai ficar firme. Não há nada que pode me separar, como Paulo dizendo, não vejo nada, porque ele compreendeu. Bom, o primeiro ser que pecou é o Satanás, como nós acabamos aqui de dizer. O terceiro ser que veio para pecar é o homem. O segundo ser, desculpa. Primeiro é o próprio Satanás. Segundo é o homem. E segundo é o Adão, desculpa, lá no jardim. E o terceiro, a toda a humanidade. O primeiro ser que pecou é o diabo. O segundo é Adão. Terceiro é a toda a humanidade. A toda a humanidade esteve no pecado. Se você pegar, meu querido irmão, Salmos capítulo 55, creio a partir do versículo 5 a 7, o Davi dizendo: fui nascido no pecado. Fui nascido no pecado. Todos os seres humanos, meu querido irmão, minha querida irmã, também pecaram. Todos os seres humanos, exceção de ninguém, também pecaram. Também caíram no pecado, caíram na transgressão. O primeiro é o diabo, que começou com o pecado, que deu origem ao pecado. Segundo é o Adão, que desobedece
a lei do Senhor, porque o pecado é a desobediência da lei do Senhor. 1 de João, capítulo 3, creio a partir do versículo 5. O pecado é a desobediência da lei do Senhor. Chegarei a falar sobre isso também ao decorrer do tempo. E o terceiro ser que pecou, meu querido irmão, é toda a raça humana. Toda a raça humana também caíram na transgressão. Todos os seres humanos também pecaram. Por quê, meu irmão? Todos nós vemos do Adão. Vou ler com você Romanos capítulo 5, do seu versículo 12 a 21. Romanos capítulo 5, do seu versículo 12 a 21. Romanos capítulo 5, do seu versículo 12 a 21. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. O pecado entrou no mundo por meio de uma só pessoa. E este pecado trouxe consigo a morte, razão pela qual os homens morrem. Como o primeiro homem morreu, os homens também morrem. Vamos lá. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão. Quando ele desobedeceu a ordem de Deus, Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus, aleluia, a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Vamos lá. Existe uma diferença entre aquilo que Deus dá, e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado, porém no causa da salvação, Deus perdoa. Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não merecem esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio de um só pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um e todos, por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos, aquele que Deus aceita e que recebe como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato da salvação liberta todos e lhes dá a vida. O primeiro ser que pecou é o diabo, como acabei de explicar. O segundo é o Adão. E o pecado do Adão, meu querido irmão, atingiu todos os seres humanos. Atingiu toda a raça humana.
Toda a raça humana pecaram, toda a raça humana viveram no pecado, razão pela qual o Paulo dizendo que o pecado começou a dominar desde o Adão até Moisés, até Abraão, meu irmão, até Abraão esteve no pecado, até Jacó esteve no pecado. Vai dizer, mas o que esse irmão está a dizer? É verdade, meu irmão, até o Abraão esteve no pecado, até o Jacó, todos esses profetas da antiga aliança, meu irmão, viveram no tempo do pecado. Razão pela qual Jesus Cristo disse, o vosso pai Abraão quis ver o que vocês estão a ver. Os profetas da antiga aliança, os santos da antiga aliança, procuravam, queriam ver o momento que vocês estão a ver. Queriam ver a minha vinda, porque todos eles viveram no pecado. Não em vão, na cruz, Jesus foi no mundo dos mortos. Fazer o quê? Pregar. Mas será que Jesus foi lá pregar, levar a Bíblia? Não. Jesus foi lá salvar o espírito que estava na prisão. Chegarei de falar sobre isso no longo, ao decorrer deste tema. Este tema, meu querido irmão, é um tema muitíssimo importante. Você vai ter a compreensão geral do Evangelho. Você vai entender o que é o Evangelho. Você vai ter a compreensão da mensagem que chama o Evangelho. O que é o Evangelho? Será que o Evangelho é vender óleo? Será que o Evangelho é vender água? Será que o Evangelho é levar dízimo? Será que o Evangelho é construir igreja? Será que o Evangelho é venerar o pastor? Será que o Evangelho não comer porco? Será que o Evangelho acordar de manhã vai na igreja? Será que o Evangelho é varrer a igreja? Não, meu irmão. Não, meu irmão. O Evangelho é a boa nova, é a mensagem que te fala da maneira pela qual Deus veio para te salvar. Da maneira pela qual Jesus veio para nos salvar. O primeiro, o homem, o primeiro ser é o diabo quem pecou, que deu origem ao pecado e depois veio Adão. Mas o pecado do Adão atingiu toda a raça humana. A razão pela qual, meu querido irmão, o homem morre, porque o primeiro ser morreu. Como, meu querido irmão, Ezequiel veio nos dizer no Eclesiastes capítulo 12, no seu versículo 7 a 9, no dia da morte, o corpo irá para pó, voltará do pó, porque veio do pó. O que o Senhor disse lá em Gênesis capítulo 3? Por causa daquilo que você fez, você voltará do pó, porque do pó que você veio. O primeiro homem que recebeu, meu querido irmão, esta não diria a maldição, mas o primeiro homem, meu irmão, que ouviu dos seus ouvidos, que voltará do pó, porque do pó vieste, é o homem, é o Adão. É o Adão, meu querido irmão. E o pecado do Adão, meu irmão, atingiu toda a raça humana. O pecado do Adão atingiu toda a raça humana, até que veio aquele que não nasceu do homem. Para, meu querido irmão, minha querida irmã, aquele que não nasceu da relação sexual, aquele que nasceu do Espírito, aquele que não foi formado do pó da terra, para, meu querido irmão, tirar o pecado. Razão pela qual é pela graça você está salvo. É pela graça eu sou salvo. A salvação não é esforço de ninguém. A salvação, meu irmão, não é o facto de pertencer a uma igreja. A salvação não é o facto de pertencer a uma religião. A salvação não é o facto de pertencer a um grupo religioso. A salvação, meu querido irmão, minha querida irmã, não é o ato de pertencer a um grupo religioso. Porque lá no céu, Deus não vai chamar vocês que estavam na igreja A, passa à esquerda. Você estava na igreja B, passa à direita. Vocês que seguiam o profeta Bento passa aqui. O profeta que mais profetizou na terra. O profeta que fez mais milagre na terra. O profeta que criou essa igreja passa aqui. Meu irmão, não haverá isso. Isso é aqui na terra. É como Babilônia, né? É como... Pois, isso aqui na terra. Não é lá no céu. Não haverá. Ou viveste na palavra ou não viveste na palavra. Deus não vai chamar, não conhecerá pessoas que pertencem a uma igreja A ou igreja B. Desde que eu comecei a ler a Bíblia, eu nunca encontro isso. Ou tiveste com Cristo, ou não tiveste com Cristo. Razão pela qual Jesus disse, a passagem que mais me dói na Bíblia. Sabe qual é? Mateus capítulo 7, 21 a 23. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai. Muitos virão naquele dia dizer, temos que refletir a nossa vida.
pensando nossa vida. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do meu Pai. Muitos virão naquele dia dizendo, profetizei, fiz milagre, Pai. Eu fiz isso, mas eu lhes direi, afastai-vos de mim, não vos conheço. Não vos conheço, vós que praticai a iniquidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta palavra me dói. Tempo todo ficaste de ir à igreja. Tempo todo ficaste de acordar, vai à igreja. Tempo todo ficaste atrás do profeta. Tempo todo ficaste a profetizar. Tempo todo ficaste a fazer milagre. Meu irmão, minha irmã, mas naquele dia, Jesus te rejeitar. Jesus te rejeitar. Será que, meu irmão, a palavra diz, segundo os Coríntios, capítulo 13, no seu versículo 5, examinai-vos a vós mesmos para saber se vocês ainda estão na fé. Examinai-vos a vós mesmos para saber se ainda Jesus Cristo está com vocês, a não ser que Jesus já foste. Qual é a fé, meu irmão? Não é a fé de Hebreu, capítulo 11, do seu versículo 1. A fé de Hebreu, capítulo 11, do seu versículo 1, é uma fé comum, até os demônios têm aquela fé, mas a fé que nós temos que nos examinar é o Evangelho. Será que tu estás a andar naquilo que Jesus Cristo pregou? Será que você estás a viver naquilo que Cristo pregou? Será que você estás a viver naquilo que os seus apóstolos pregaram? Ou estás a viver na doutrina da tua igreja? Ou estás a viver na doutrina da sua religião? Ou estás a viver na doutrina da sua comunidade? Meu irmão, minha querida irmã, o tempo para nós organizarmos, é este momento que nós estamos a viver. Jesus disse-lhe em Lucas capítulo 6, começando a partir do seu versículo 46 ou 48, por que que vocês me chamam do Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Por que que me chamar Jesus toda hora, Jesus, se vocês não obedecem as minhas mensagens? Eu não vos mandei comprar óleo, mas você vai comprar o óleo. Eu não vos mandei comprar água, mas você tem pastores que vão na Nigéria comprar água, pegar água que vem vos vender. Eu não vos mandei comprar o óleo, mas você segue o pastor, o profeta que vai em Jerusalém, que vai em Jerusalém e Israel comprar óleo e vem vos vender. Que tipo de ignorância é essa? Há uma parte nas Escrituras Sagradas que Jesus Cristo mandou nos fazer isso. Há uma parte nas Escrituras Sagradas que o Paulo e Pedro venderam isso. Deixa eu te dizer alguma coisa. Isso são parentes. Israel já não existe nada. Israel, neste momento, serve para ir fazer turismo. Se o pastor, o profeta, porque eu sei porque eu estou a dizer isso, vi algo me chocou. Se o profeta for a Israel, vos trouxer óleo, meu irmão, minha irmã, este pastor não segue mais este pastor. Sai na sua igreja, porque a igreja dele também não vai salvar. Não siga mais este profeta. Israel já não tem nada. Começa a ler a Bíblia, as profecias de Cristo. Em Mateus capítulo 21, o que é Jesus Cristo? Israel, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis unir os seus filhos? O seu reino. O reino te será tirado. E será dado a nação que vai produzir frutos. Qual é o reino que foi tirado de Israel? O reino significa o poder. O poder foi retirado de lá. Mas o Paulo nos explica, meu querido irmão, em Romanos capítulo 9, em Romanos capítulo 11, que Deus não esqueceu do seu povo, ele virá. Mas neste momento Israel não tem nada ali. Te convido em casa. Lê Oséias capítulo 1, Oséias capítulo 2, Oséias capítulo 3. Você verá a profecia de Oséias sobre Israel. Então, se vier um pastor com óleo, com azeite, é porque ele foi comprado em Israel. Não siga mais esse pastor. Está te levando na perdição. Ah não, eu fui a Israel, eu voltei, agora eu tenho a cura. Aqueles que usam talit, meu querido irmão, não siga. Ele está te levando na perdição.
O poder já não está lá. Eles vão a Israel fazendo outra coisa. Não fui batizado no Rio Jordão. Rio Jordão já não tem nada. Já não há nada, meu querido irmão, minha querida irmã. Mas tudo isso é nós também, porque não procuramos de verificar o que está escrito na Bíblia. Nós pensamos que tudo o que o pastor disse é certo. Tudo o que o pastor diz é verdade. Não, meu irmão, seja como o povo de Bereia. Seja como o povo de Bereia. Naquele dia, meu pastor vai conseguir te defender, nem você vai conseguir defender o pastor. O pastor não vai conseguir dizer diante de Cristo, esse foi a minha ovelha. Salva-lhe, salva ela, porque ela foi a minha ovelha. O profeta não vai conseguir dizer naquele dia, diante de Cristo, ele foi a minha ovelha, ele estava na minha igreja, então lhe salva. Não, não vai, nem você, nem ele, ninguém vai conseguir defender ninguém. Ou tiveste na palavra ou não tiveste na palavra. Ou seguiste Cristo ou não seguiste Cristo, ponto final. Não, eu sou da Igreja Universal. Quem te disse que Deus vai chamar as pessoas da Igreja Universal? Não, sou da Igreja Mundial. Quem te disse? Não, eu sou da Igreja Ministério da Graça, não sei o que, da Libertação. Quem te disse? Tiveste com Cristo ou não tiveste com Cristo? Nem o pastor, nem o profeta, nem você vai conseguir defender. Ninguém defenderá outro. A Bíblia está ali entregue para todos nós, para ler. Leia, pega na palavra do Senhor e leia. Nenhuma dessas coisas vos faltará. Mas nós não lemos. Razão pela qual os falsos mestres têm dominado nós, os falsos profetas têm brincado conosco. É normal que brinquem conosco, porque nós próprios não queremos ler a palavra. Nós estamos só atrás, quando vê a pessoa faz cura, quando vê atrás a pessoa faz a libertação, quando vê atrás a pessoa que só faz cair pessoas, estava doente e ficou com a cura. Quem te disse, meu irmão, que a cura do corpo é a cura da alma? A cura que nós precisamos é a alma da pessoa ser curada, não é a doença do corpo, porque a pessoa pode ficar doente. Nada te garante que a mulher que tinha fluxo de sangue entrou no céu. Nada te garante que o paralítico que foi curado por Jesus Cristo entrou no céu. Não te garante, meu querido irmão. Aquele paralítico, sabe o que Jesus disse lá em João capítulo 5, quando cura o paralítico? Ele disse, vá, não pecas mais. Porque se voltar a pecar, nada que vai lhe garantir. Então, nós que procuramos o milagre, Paulo disse, os judeus procuram milagre, os gregos procuram a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Nós pregamos Cristo crucificado. Aquele que procura o pastor por causa do milagre, ele não é cristão, ele é religioso. Porque existe uma diferença entre cristianismo e religioso. Existe uma diferença. É aquele que vai atrás do pastor que cura. É aquele que vai atrás do pastor que liberta. Ele ainda é religioso, não conhece. Razão pela qual, meu querido irmão, minha querida irmã, temos que ter o comportamento do povo de Bereia. Eu não aceito todos os profetas. Não creio em... Não aceito todos os pastores, eu. Não aceito. A palavra disse... 1 de João capítulo 4, não coloque a vossa fé em todos que dizem que tem o Espírito, mas primeiro fazem que examina. Eu examino a mensagem da pessoa. Eu examino, por mais que você tenha 1000 pessoas atrás, eu não sou influenciado com o milagre que a pessoa faz, não sou influenciado com a multidão que a pessoa carrega. Não sou influenciado com o número do seguidor que a pessoa tem, porque são características até dos falsos profetas. Característica dos falsos profetas é fazer milagre, não sabes disso? Característica dos falsos profetas é profetizar. Lê Mateus capítulo 7, começa do versículo 15 até 23. Jesus nos dá a característica dos falsos profetas. Em Mateus capítulo 24, ele disse, muita gente vão seguir. Eles vão seguir. Eu não sou influenciado com o número de gente que segue o pastor. Não sou influenciado com o número das pessoas, com o número de curas que o pastor realiza. Mas eu sou influenciado na mensagem que o pastor prega.
Sou influenciado no evangelho que a pessoa prega. Quando vejo a pessoa pregando a mensagem como deve ser, eu digo, boa, glória a Deus, é essa pessoa que eu vou começar a acompanhar. É esta pessoa que eu começar a acompanhar. Mas milagre, ninguém será salvo por causa disso. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o segundo homem que pecou, a terceira criatura que pegou, que pecou, desculpa, é toda a raça humana. Toda a raça humana também esteve no pecado. Toda a raça humana esteve no pecado. Vamos continuar. Estamos agora no versículo 19. Acho que vou concluir aqui. Amanhã vamos dar a sequência. Assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um homem, por causa do Adão. Razão pela qual Salmos capítulo 51, 5 a 7, Davi dizendo, eu fui concebido no pecado, eu nasci do pecado. A partir do momento que você foste, eu fui concebido no pecado, você foste concebido no pecado. Porque toda a raça humana tinha caído na transgressão, tinha caído no pecado do Adão, mesmo que você não tinha cometido. Mas todos nós estivemos neste pecado do Adão, meu querido irmão, minha querida irmã. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumenta muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus que leva a aceitar as pessoas dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do Senhor Jesus Cristo. Por causa de um só homem, o pecado entrou no mundo. E este pecado que entrou no mundo dominou toda a raça humana, mesmo aqueles que não pecaram como Adão. Mesmo aqueles que não pecaram como Adão. Atos capítulo 17, do seu versículo 24 a 28. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Obrigado, Senhor, pela graça. Não merecia, meu Pai, não merecia. Atos capítulo 17, 24 a 28, a palavra diz: Deus fez o mundo e tudo que nele existe, o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos, e também não precisa que faça nada por ele, pois ele mesmo, quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viver na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Amém. Pelo um só homem que Deus criou todas as raças humanas. Pelo um só homem Deus te criou. Pelo um só homem Deus nos criou. É do Adão. E como nos criou do Adão, o pecado do Adão dominou todos os seres humanos. Razão pela qual Jesus tinha que nascer sem pecado. O único que viveu que não pecou. O único que viveu não pecou. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao fim da nossa mensagem de hoje. Eu lhe convido para nós agradecermos a Deus. Amanhã vamos dar a sequência, porque é um ensinamento. Não vamos terminar hoje, vai ser muitos dias, porque há muita coisa, meu irmão, que nós temos aqui falar para nós, meu irmão, entendermos a nossa salvação em Cristo. Razão pela qual Paulo disse, nada me pode separar do amor do Senhor. O Paulo dizendo isso, nada me pode separar do amor do Senhor, é porque ele tinha compreensão de que Jesus Cristo é. Tinha compreensão do que Jesus Cristo é. Ele disse, nem a tristeza, nem a fome, nem a falta de roupa, nem a falta do marido, nem a falta da cura do corpo,
Não nem a falta de dinheiro, nem a falta do emprego, nada pode me separar do amor de Cristo. Nada pode me separar do amor de Cristo, nada. Nada, nada. Quando você compreende o porquê Jesus morreu na cruz, quando você compreende a doutrina da salvação, quando você compreende a doutrina da salvação, o objetivo principal da morte de Jesus Cristo na sua vida, meu irmão, você não ficará orando pedindo dinheiro para Deus. Você não ficará orando pedindo casa para Deus. Você não passará em frente e testemunhar porque você compraste uma casa, porque você compraste roupa. Mas você primeiro vai testemunhar por causa daquilo que Ele fez por ti. Razão pela qual não há alegria no céu porque o homem comprou casa. Não há alegria no céu porque o homem casou. Não há alegria no céu porque o homem construiu uma igreja. Não há alegria no céu porque o homem foi à igreja. Mas há alegria no céu quando um pecador se arrepende, quando uma pessoa que foi perdido, quando uma pessoa que foi longe do Senhor, volta na presença do Senhor. Assim a alegria. Por quê, meu querido irmão, minha querida irmã? O poder da cruz. A cruz, meu irmão, não ficará sem poder, não ficará sem valor. A cruz agora terá o seu poder. A cruz terá o valor, razão pela qual Paulo disse: meu irmão, minha irmã, não me vergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. De todos aqueles que creem. Meu querido irmão, temos que amar a palavra de Deus. Um conselho que eu dou sempre: procura meditar a palavra. Eu sei que é difícil, talvez, nos ocupar a meditar a palavra. Se você não tem esse hábito, comece a meditar. Medita a palavra do Senhor. Faz bem você entender. Deus nos fala quando nós meditamos a palavra. Você terá conhecimento, a compreensão. Os falsos profetas não vão brincar com você. Os falsos mestres não vão brincar com você, porque você terá o conhecimento da palavra. Você sabe o que a palavra diz, o que a palavra não diz. Oremos. Senhor Jesus, eu lhe agradeço, eu lhe digo obrigado, Pai. Senhor, obrigado pelo seu momento, Jesus. Você sabe, meu Pai, eu tenho, Senhor, passando momentos, dias, horas, Senhor Jesus, falando de si. Pai, você conhece o meu coração. O meu objetivo principal é levar-nos todos nós, Senhor Jesus, a colocar somente a nossa fé em Ti, é levar-nos todos, Senhor Jesus, a pôr a nossa esperança em Você e não colocar a esperança nas igrejas, não colocar a esperança nas pessoas, mas, Senhor Jesus, levando-nos todos, Pai, a pôr a nossa esperança em Ti. Senhor Jesus, eu peço, meu Pai, que esta mensagem, Senhor Jesus, que você possa dar, meu Pai, a interpretação certa e verdadeira, Senhor, naqueles que estão a ouvir. Senhor, nós estamos numa nova aliança, porque lá em Jeremias 31, Pai, 29 a 34, disse: está chegando o tempo na qual farei uma nova aliança, uma aliança diferente daquilo que eu fiz com os vossos pais. E, Pai, em Hebreus capítulo 8, Senhor, você nos dá, Senhor, as cláusulas da nova aliança, que nessa nova aliança ninguém ensinará o seu próximo, Lá em Ezequiel capítulo 36, tu disseste: eu próprio virei, purificarei os vossos corações, tirarei o coração da pedra, colocarei a minha palavra nos vossos corações, farei com que vocês me obedeçam. Senhor Jesus, chegou o momento, meu Pai, que o mundo conheça. Chegou o momento, Senhor Jesus, que o evangelho do reino, Senhor Jesus, seja pregada, Senhor, em todos os lugares. Chegou o momento, Senhor Jesus, em que, Senhor, todos, Pai, devem, Senhor, se aproximar, Senhor, no único altar, que é o altar de sacrifício, no único altar, Senhor, que este altar é no osso. Senhor, chegou o momento que todos têm que se aproximar, Senhor Jesus, na obra que foi feita na cruz. Quando Elias, Senhor, Pai, havia, Senhor Jesus, muita idolatria em Israel. Quando Elias chegou, ele fez aproximar os homens
homens, Senhor, vem aproximar os homens, Senhor, no lugar de sacrifício. Oh, Senhor Jesus, em Hebreu capítulo 10, disse o Pai, não agradou nesse sacrifício minha oferta, Ele me formou um corpo. Senhor Jesus, Tu és o verdadeiro sacrifício, Tu és o verdadeiro sacrifício, Pai. Chegou o momento, Senhor Jesus, oh Pai de glória, que o Evangelho, Senhor, da restauração, o Evangelho da restauração, que a sã doutrina, Pai de glória, seja ensinada em testemunha de todos, que a sã doutrina, meu Pai, seja ensinada, Senhor Jesus. Pai, dá a compreensão, Jesus, dá-nos a compreensão, Pai, para que possamos entender essa palavra. Senhor, eu sei, meu Pai, como está escrito, a carne nada serve, mas o Espírito é que vivifica. Deixa que esta palavra, Senhor, seja cura no coração daquele que está a ouvir, que seja, Senhor Jesus Cristo, a cura, que seja a bênção, meu Pai, no coração daquele que está a ouvir, nos ouvidos daquele que está a ouvir. Eu sei, meu Pai, que muitos de nós estamos a passar em situações difíceis. Há quem, Senhor, estão a chorando dia e noite por causa de uma situação, por causa de uma doença, por causa, Pai de glória, de um problema qualquer, Pai. Eu não sei, Pai, o que eles estão enfrentando, o que eles estão passando, mas, Pai, eu sei alguma coisa, que lá em Hebreus capítulo 2, a sua palavra diz, Pai, você, Senhor Jesus, ó Pai, testemunhava, apoiava o testemunho dos apóstolos pelo milagre, pelo produz. Senhor Jesus, os apóstolos não pregaram o milagre, os apóstolos não pregaram a profecia, mas só pregaram o evangelho, só pregaram a cruz. Exatamente o que eu tenho feito, só prego a cruz, só apresento a cruz, Senhor. Eu peço que atrás dessa mensagem, Senhor, que possam orar, Pai, que possam orar a sua palavra, Senhor, que possam orar a sua palavra, que traga cura, meu Pai, para aquele, na vida daquele que está a sofrer, que traga cura na vida daquele que está a passar em situações difíceis, que traga a bênção na vida daquele, Pai, que está à procura, Senhor Jesus. Ó Pai, Tu és nosso Pai, onde nós iremos, Senhor, só temos você, Paulo de Pedro disse, Senhor, onde eu irei, se em Ti nós encontramos a palavra da verdade, Senhor Jesus, não temos por onde, Tu és aquele que não abandona. Hebreu capítulo 4, 16, aproximai-vos diante do trono de graça, vocês encontrarão misericórdia, ajuda, socorro aos vossos problemas. Pai, eu peço, Senhor Jesus, ó Pai de glória, que você se aproxime de nós, que aproxime a cada um de nós, não importa o lugar, não importa a distância, onde o irmão, onde a irmã, Senhor, possa se encontrar, mas eu creio no poder do seu nome. Disseste a Moisés, construía por mim o altar em todos os lugares. Onde você estiver, Moisés, você me clamará, eu virei. Pai de glória, obrigado, Senhor. Obrigado, Yehoshua HaMashiach. Eu sei, meu Pai, que você está no meio de nós. Senhor, em cima de tudo, eu peço que a sua vontade prevaleça, porque ninguém pode ir em cima da sua vontade. Ninguém pode fazer além da sua vontade. Razão pela qual, em tudo que eu tenho feito, em tudo que eu tenho pedido, Senhor, no fim, eu peço que a sua vontade prevaleça. E ainda mais, Senhor, eu peço que você somente é que deve reinar na vida dos seus filhos, na vida das suas filhas. Obrigado, Pai. Eu não sou ninguém, Senhor, não sou ninguém, mas, Senhor Jesus, eu sei, meu Pai, que através desta mensagem, Jesus, você é capaz de libertar os seus filhos. Você é capaz, Senhor, de tirar a ignorância, Senhor Jesus, daqueles ainda que vivem na ignorância. Obrigado mais uma vez, se nos der a oportunidade, a força amanhã, Senhor, de se levantar, eu creio que estarei novamente aqui, Senhor, para falar exatamente, Senhor Jesus, do pensamento deste grande tema que você, Senhor, há um mês atrás, você colocou esse tema, Senhor, no meu coração, para que eu possa falar, Senhor, do porquê da sua morte na cruz. Senhor Jesus, honre a sua palavra, pela honra e poder do seu nome. Senhor Jesus, que toda a honra seja dada a Ti, aquele que é e que será, é o Senhor Jesus, e aquele que há de vir. Senhor, que toda a honra, Pai, seja entregue em Ti, nosso Senhor, Yehoshua HaMashiach, o único e o verdadeiro Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Dizemos amém. Pois, amém, meu irmão, amém, minha irmã. Deus abençoe você e a sua família. E peço que partilhe mesmo para mais pessoas que você puder, para que a mensagem possa ser espalhada, né? Você fazendo isso não estaria a me ajudar.
não estaria somente a me ajudar, mas você estaria contribuindo também na obra do Senhor, para que essa mensagem possa chegar, possa alcançar mais pessoas. E caso tenhas dúvidas, não hesite, irmão, estou disponível, né? Estou disponível para responder, esclarecer a sua pergunta ou a sua dúvida. Deus abençoe. Até amanhã, creio eu, na mesma hora, estarei novamente conectado para nos darmos a sequência a este tema que nós estamos aqui partilhando. Obrigado. Tchau, até amanhã.